O Evangelho segundo João, no capítulo 14, nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que o Senhor Jesus, Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Nós estamos comemorando, e o pastor está aqui falando, ensinando e pregando nesse mês de outubro, a respeito dos 5 pilares da Reforma Protestante. E essa noite nós vamos falar de um dos pilares, que é somente Jesus. Somente Jesus, como a palavra diz aqui, é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus, quando Ele fala, se você tem a sua Bíblia aí, observe que Ele faz uma afirmação dizendo assim: eu sou o caminho. Ele não fala eu sou um dos caminhos, Ele não diz eu sou o caminho mais fácil, Ele não fala eu sou o caminho mais difícil. O Senhor Jesus não dá outra opção para nós entendermos essa palavra que não seja Ele afirmando: eu sou o caminho. Então nós entendemos aqui, amados, isso fica bem claro, que o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o caminho e Ele é o único caminho. O Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui bem claro, que Ele é o único caminho capaz de nos levar até Deus. Amém? Quantas distorções há, muitas vezes, irmãos, do Evangelho? Quantas distorções há das pessoas com outras crenças, crendo em uma salvação, ou crendo em uma outra vida, ou crendo em reencarnação, ou tendo alguma outra crença diferente dessa? Quantas pessoas já se enganaram muitas vezes, acreditando, quando foi prometido para ela algo que fosse diferente daquilo que nós estamos aprendendo aqui? Quando Martinho Lutero, ele pega então, lá em 1517, após ele receber essa revelação de Deus a respeito de tudo aquilo que havia de errado na igreja, tudo aquilo que se ensinava errado, se pregava errado, Martinho Lutero pega, faz as suas anotações, escreve 95 teses que vão contra os ensinamentos da igreja atual. Se levanta, vai até a catedral, a porta da igreja, e fixa na porta da igreja aquelas teses. E essa que nós estamos vendo nessa noite, dizendo que somente Jesus, somente Ele é quem nos garante a nossa salvação. Amém? Quando o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele responde a uma pergunta, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando a respeito de salvação, de vida eterna. O Senhor Jesus, nesse texto aqui, antes que Ele falasse essas palavras, Ele estava se despedindo dos seus discípulos, e Ele estava dizendo para eles ali: olha, eu vou para um lugar. Ele conversando em outras palavras, Ele dizendo: ó, eu estou indo para um lugar, e eu estou indo agora, e vocês não podem vir mais junto comigo, porque eles estavam andando já há 3 anos com o Senhor Jesus, aqueles discípulos, durante o seu ministério. O Senhor Jesus andou ali fazendo as suas obras, pregando a palavra ali durante 3 anos, e aqueles discípulos acompanhavam Ele. Ele ia para um lugar, eles iam juntos, Ele voltava para o lugar de onde havia saído, eles acompanhavam, eles iam com Ele para onde Ele ia. E aí chega um momento, Ele sabendo que estava sendo traído. Você está com a sua Bíblia aberta? Volta ela uma página. No capítulo 13, tem ali um subtítulo no texto, numa letra mais forte, ali em negrito, dizendo assim: Jesus lava os pés dos seus discípulos
Ele está se preparando ali para quando ele estava ali para ser traído, ser entregue ali aos sacerdotes. Ali depois diz que o traidor é indicado lá no versículo 21 do capítulo 13. Deixa eu ver aqui, vou ler essa parte aqui para nós entender. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aí o Senhor Jesus então está falando com eles, no capítulo 31, no versículo 31, perdão. Vai até o versículo 31. Aí ele fala ali um novo mandamento. Tem um subtítulo ali dizendo um novo mandamento. Diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, e a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então o Senhor Jesus estava ali falando para os discípulos. Ele já tinha falado aqui, no versículo 21, um dentre vós vai me trair. Daí então ele começou ali a falar com eles. Disse então que Simão perguntou sobre o que ele estava se referindo. O Senhor Jesus disse: quem vai me trair? O Senhor Jesus disse para ele: aquele que pegar um pedaço de pão e molhar aqui no vinho é esse que vai me trair. Aí após ele ter falado isso para Simão, Judas veio, molhou o pão ali no vinho, e aí começou a acontecer aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Aí então diz que Judas saiu, e aí o Senhor Jesus disse: agora sim foi glorificado o Filho. Ele estava se cumprindo aquilo que ele estava falando, aquelas profecias. E aí então o Senhor Jesus fala para eles e começa a dizer: para onde eu vou vocês não podem ir. Eu vou na frente, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar. E então assim eles ficaram tristes. Os discípulos que estavam andando com ele há muito tempo, eles se entristeceram. Eles falaram: não, Senhor. Pedro disse: por que eu não posso ir? Eu irei junto contigo, eu dou minha vida por você, eu dou a minha vida pelo Senhor. E aí que Jesus fala para ele aquela outra passagem que nós conhecemos: Pedro, ainda antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Pedro estava dizendo: não, eu vou junto com o Senhor. E o Senhor Jesus sabia que ele ia ser traído, que ele iria morrer crucificado. Aí então eles ficaram tristes. E aí então o Senhor Jesus fala lá no início do capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. E lá no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando o Senhor Jesus ele está fazendo essa afirmação que ele é o único caminho, que ele é o caminho verdadeiro, e ele diz também que ele é a vida, ele quer dizer que ele é a vida, e o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Amém, irmãos? Se nós entendermos, não falando, irmãos, de uma forma aqui espiritual, mas aquele entendimento que a gente sabe da nossa vida física, que o nosso corpo ele é vulnerável, que a nossa vida nós podemos perdê-la a qualquer momento, não é verdade? A gente sabe disso, a gente se cuida. Isso é um instinto que vem conosco. A gente se cuida. Se a gente subir no alto de um prédio, a gente vai chegar, e quando chega bem na ponta, a gente fica com medo, sem que ninguém
fale isso para nós?